É o amor, Devil May Cry. Hoje vamos falar sobre Devil May Cry. Eu e o Nerozinho aqui, eu chamo esse Nero de Nero Baratinha. Quem me conhece de outros canais vai lembrar desse vídeo que bombou do Nero Baratinha. Mas hoje vamos falar sobre Devil May Cry e também sobre o polêmico DMC, principalmente, num vídeo muito diferente. Num mundo onde a IA tá fazendo muitos vídeos, esse negócio muito genérico. Eu quero falar sobre games. Então esse é o Pauleto Recomenda Games, né? Diferente do meu canal, Pauleto Recomenda, que é focado em games. Se você me conhece de lá ou quiser conhecer um pouco mais do que eu já fiz pra internet durante muitos anos, Pauleto Recomenda é um canal que tem comida, videogame, passeio, rolê, Japão, várias coisas, livros. Mas aqui esse canal vai ser focado em falar sobre games. E esse quadro, que é o quadro é um quadro dedicado a falar sobre sentimentos e games. Um pouco de nostalgia, um pouco de curiosidades, um pouco de conhecimento, mas muito na minha experiência de uma franquia que eu gosto muito. A de hoje é Devil May Cry. E eu tenho certeza que se você chegou nesse vídeo, você também gosta e quer ter essa conversa de bar que você teria com um amigo ou de escola, que você falava do seu jogo, contava como que você conheceu, as experiências sobre aquele jogo, por que que ele é tão importante para você e como foi a sua história com ele. E essa troca de ideia, você pode usar os comentários aqui com muito respeito, contando um pouco da sua experiência, assim como eu vou contar a minha. E eu espero que o que eu traga aqui para você tenha alguma curiosidade, algum conhecimento bacana, ou no mínimo faça você ressuscitar aquelas memórias nostálgicas sobre Devil May Cry, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que você que está aqui também gosta. Então vamos pelo começo, né? Vamos começar onde tudo começou na minha vida. Então, primeira coisa, meu primeiro contato com o jogo foi quando Devil May Cry 1 chegou aqui no Brasil, mais ou menos em 2001 ali, provavelmente, que foi no seu lançamento, os jogos vindo. Eu tinha então meus 11, 12 anos, estava na quinta série, mais ou menos ali, ensino médio começando. Então eu era bem criancinha e eu lembro muito nitidamente, a gente ia no shopping da cidade que eu moro e tinha um quiosque que tinha videogames, né? Quiosque de shopping, que é aqueles lugarzinhos que ficam no meio dos corredores, né? Que não é uma lojinha, só um quiosque. E tinha um quiosque que tinha ali o PlayStation 2. E eu não tinha ainda. Mas aquele foi o primeiro momento que eu olhei e falei, cara, eu gostaria muito de ter o PlayStation 2. Infelizmente, não tínhamos dinheiro ainda para comprar ele. Talvez nem depois, mas acabamos tendo. Meus pais compraram na época, mas não tínhamos dinheiro para comprar. Mas aquele jogo me chamou muito atenção. Ele visualmente me encantou. Aquele ar meio gótico, meio vampiresco, as roupas do Dante, o cabelo branco, o tiroteio, espada. Tinha muitos elementos que eu, como uma pessoa ali, uma criança que gostava um pouco desse mundo dark, me identifiquei de imediato. Na época não tinha Nerinho, né? Tinha só Dante. Aquilo me chamou a atenção, o estilo do jogo. Eu tinha um certo gosto por Resident Evil, apesar de não ter muita coragem de jogar, e Devil May Cry surgiu de uma ideia de Resident Evil que depois acabou extrapolando muito e falaram, ó, é outra franquia, né? Tanto que tem uma característica que os jogos mais atuais de Devil May Cry e de Resident Evil não possuem, ou não possuem tanto, que é aquela questão da câmera ser meio fixada, né? Então a câmera, ela tem uma estrutura que vai pegar daquele cenário daquela forma, e quando você vai para o próximo local, ele troca a câmera. E eu, sinceramente, não gosto muito. Eu fico meio atordoado. Talvez para quem tem um pouco de problemas com labirintite, como eu tenho de vez em quando, acaba sendo uma coisa que fica ali meio atordoado. Eu prefiro a câmera acompanhando o personagem. A gente vai comentar um pouco sobre isso, porque onde que veio essa mudança, né? Em que momento isso acaba quebrando e ficando mais modernizado nos jogos. Então aquele foi o meu primeiro contato. Eu fiquei apaixonado, eu queria, mas eu não tinha. E vai passar bastante tempo sem eu ter. Por quê? Passa-se um tempo, não lembro agora quanto, eu acabo ganhando o PlayStation 2 dos meus pais. Mas eu não obtenho o Devil May Cry. Não sei porquê, tá, gente? Eu acho que, mesmo a gente tendo, o acesso aos jogos era um pouquinho, né, não era caro, mas ainda envolvia, né? Não era o meu dinheiro e essas coisas. Então, vai passando o tempo, ainda não tenho esse jogo. E eu tinha um amigo, um grande amigo meu, que até hoje é um grande amigo meu, que é o João, e ele pegou um dos Devil May Cry, que eu acho que foi o 2. Eu lembro que eu tentei pegar emprestado, mas não rolou. Acho que os pais dele não queriam emprestar, porque, né, vai que não voltasse. Essas coisas aí que são complexas quando você é jovem. Eu passo até o Devil May Cry 3,
sem sequer jogar nenhum Devil May Cry. Apenas admirando aquele visual, mas sem ter o jogo para poder curtir. Quando chega o 3, eu acabo comprando. E o lado bom é que o terceiro jogo, ele é um prelúdio, né? É a história do Dante, a história mais antiga que a gente tem do Dante na cronologia canônica dos jogos. Então, tudo bem começar por aqui. Não estou perdendo nenhuma história. Ele tá mais jovem e tal. O jogo foi apaixonante para mim. Assim, paixão à primeira vista. É até hoje um dos meus jogos favoritos, apesar de eu achar que ele tem ali um pouco de datado, né? Está um pouco datado. Tentei jogar no Switch recentemente e me divirto, mas eu sinto um pouco travado, né? Os movimentos, coisas assim. É um ótimo jogo. Acho que é um jogo que, diferente do 1 e do 2, dá para recomendar para uma pessoa jogar se ela tiver o objetivo de jogar todos os jogos da série, ou pelo menos os mais importantes. Pode começar pelo 3. Eu faria isso como eu fiz isso. E depois vem a parte triste. É um jogo que fez eu ficar apaixonado, eu adorar aquela série, conhecer finalmente esse personagem Dante. É o capítulo que vem o Virgil e que tem um impacto muito importante, né, Neto? Tem um impacto muito importante para a criação, inclusive, desse personagem, né? E me apaixono pelos chefes. Acho que Devil May Cry é muito sobre os chefes, né? Os chefes são importantes, são momentos impactantes daquela jogatina. Então me apaixono pelo aquele mundo. Passo um tempinho, assisto o anime original, vamos chamar assim, né? O primeiro anime, assisto ele no Prime, fico mais apaixonado ainda. Aí nós temos um grande intervalo de tempo, porque eu não tive videogame na geração PlayStation 3 e Xbox 360. Eu não tive videogame nessa geração e eu fui voltar a jogar videogame e voltar a desenvolver essa paixão, de dedicar tempo e etc. no Xbox One. Que talvez fique por uma outra história isso daí, mas foi no Xbox One que eu volto a jogar videogame. Mas eu continuei consumindo pelo YouTube. Então quando lança Devil May Cry 4, eu assisto o gameplay dele completo por YouTube ou internet, não lembro exatamente, mas eu acabo assistindo online, gostando muito. Eu confesso que aquele Nero, e até hoje eu acho ele... Putz, o que eles estão tentando fazer aqui? Por um outro personagem que me lembra o Dante, mas não é. Mas será que ele tem características suficientes para não parecer o Dante? E, tem o mesmo cabelinho, mesmo estilo de roupa, sabe? O quão perto tá para me parecer uma versão genérica do próprio Dante. Pra que fazer isso? Então o jogo ele me traz uma sensação muito legal. Na época, nossa, olha esse gráfico, né? Já hoje em dia tá meio datado, ele tem essa percepção que eu falei, né? Ele tá um pouco travado e os gráficos não tão bonitos. Mas pra época ele foi impactante. Eu gosto muito da ideia também de ter a instituição religiosa que admira o Esparta e eles serem o vilão do jogo. Eu gosto muito dessa vibe, tá? Uma coisa que envolve meio que igreja, pá. Eu acho que isso deu uma vibe bacana. E aí, nós chegamos no ponto que eu volto a jogar, acho que eu compro no computador Devil May Cry DMC, e eu lembro do anúncio desse jogo, ou pelo menos quando ele lançou, pode ser não bem o anúncio, e a polêmica dele, e o Dante emo. Eu vou ser sincero para vocês, se você começar a acompanhar meu canal aqui, você vai ver que eu sou muito positivo nas coisas que eu gosto. Talvez seja passar pano, talvez, mas eu não sou tão crítico de, isso daqui, de não aceitar mudanças. Mas eu entendo até algumas coisas que o pessoal pode ficar um pouco nervoso. Porém, o Devil May Cry DMC, para mim, ele é um jogo que chega numa linguagem cinematográfica. Ele vem para fazer assim, deixa eu tentar fazer o Devil May Cry de novo. Lógico, eles quiseram tentar ocidentalizar, isso, é complexo. Para que você vai mexer numa coisa que já tem uma fanbase tão gigante? Mas eu gostei, aquele visual do Dante emo, vamos falar sobre isso, me chamou a atenção, eu gostei. E eu não sei, alguma coisa na minha cabeça me deu que... eu sei que esse Dante, ele tá com o cabelo preto, que foi uma das grandes reclamações, mas ele vai chegar a ficar com o cabelo branco. Eu acho que talvez eu não entendi aquilo como um reboot. Eu entendi aquilo como um prólogo de novo, né? Fazendo um jogo mais para trás do que o 3. Talvez por falta de conhecimento na época, mas eu entendi isso, eu falei, que legal. O Dante não tinha o cabelo branco, ele vai ficar com o cabelo branco. Aquilo tava meio que na minha cabeça já. Isso, legal, eu vou ver a transformação dele. Ele é menos parrudo, ele é menos forte.
ele tá jovem, né? Então toda essa ideia de ser o passado do Dante, de ser ele jovem, na minha cabeça ficou com uma percepção de vou conhecer a história do Dante mais para trás ainda. Depois eu entendi, né, mais talvez com o passar do tempo, que era um reboot, uma tentativa de começar do zero. Entendo que algumas mudanças ali são um pouco complexas. Mas eu quero trazer pontos que na minha época, quando eu vi esse jogo, me deixaram muito empolgados. Primeiro que eu gostei do visual, meio britânico, tal, a capa. Eu gostei, eu achei mais pé no chão, até imaginando aquilo na vida real. E quando você traz um jogo para uma ideia mais cinematográfica, eu imaginei aquilo como realmente uma adaptação para o cinema, então estava mais realístico, digamos assim. O cabelo do Dante, o visual dele, que o pessoal ficou chamando tanto de emo, eu, sinceramente, nunca fui do movimento emo, né? Na minha idade, quando o emo estourou, eu era tinha um pouquinho mais de idade para não pegar tanto a onda do emo, né? O pessoal um pouquinho mais novo foi o que pegou ali, mas tinha amigos meus que gostavam de emo e coisas assim, mas não era muito minha vibe, eu era do metal! Eu até gostava de algumas bandas como 30 Seconds to Mars, depois eu fui abrindo um pouco, Paramore também me pegou na época, mas eu não era do movimento emo. Então, a ligação com o emo, primeiro que não era uma ligação natural para mim de havia aquilo, já era emo, e segundo que eu tinha outras influências e referências, e não me incomodou, pelo contrário, eu via aquilo como a influência que de fato era, que era do punk da Inglaterra. Pra mim fazia muito sentido aquilo, cara. Estamos vendo uma coisa meio Sex Pistols, meio punk, ou das coisas geradas através do punk, porque estamos falando da Inglaterra, não nada a ver com emo. Só que, né, até hoje nós temos um sério problema que tudo é emo, né? O gótico é emo, o visual kei é emo, tudo que o pessoal vê acha que é emo, e não é, né? Infelizmente, pessoal, vamos pesquisar, porque cada um desses estilos tem movimentos específicos e crenças específicas, o que defende, né? O emo é uma coisa, o gótico é outra, mas todo mundo põe tudo na mesma caixinha. O pessoal tá precisando conhecer o que é cada coisinha. E para mim, o Dante não tinha nada de emo, que nem eu falei, ele podia ter até de gótico, mas não emo. Então nunca me incomodou isso. E eu vejo que o pessoal já comprou a ideia errada e já veio o preconceito. Rejogando esse jogo recentemente, eu acho ele um dos melhores de jogar, um dos mais gostosos de jogar. Primeiro pela questão de ser muito cinematográfico. Cada pouco tem um cinematic. Eu adoro cinemáticos, eu adoro essa sensação de estar jogando um jogo e ser meio que um filme. Tem gente que odeia, tem gente que quer só jogar. Sei lá, Mario Bros, né? Que você pega assim e é só o jogo. Eu adoro esses jogos que meio que são meio filminho. Eu adoro um filminho no meio do jogo. Yakuza, por exemplo. Puta, que delícia ficar assistindo um videozinho, uma novelinha, porque eu sinto mais que aquilo acrescenta mais no meu dia. Eu vivia aquilo de uma maneira mais histórica. Eu vivia aquela história. Então isso já é muito satisfatório, mas o gameplay dele é muito gostoso até hoje, diferente do 1, 2, 3, 4, que na minha opinião já estão datados. Na hora que você vai jogar, você sente meio que aquele negócio travado, seja pela câmera, seja pelos movimentos. No DMC eu já não sinto, eu sinto com um dos melhores gameplays. E a prova disso é que depois, quando a gente vai pro 5, aí finalmente o Nerinho aparece, Nero baratinha. Quando a gente vai pro 5, o gameplay é muito semelhante a controle, tá? Não as armas, coisa assim. Controle da gameplay, ele é muito semelhante à câmera com Devil May Cry DMC. Então deu certo, foi um ponto de acerto ali. Mas, acho que o visual foi o que mais impactou a galera. Se o visual não fosse diferente, se fosse o mesmo Dante ali e tal, só um pouquinho mais jovem, ou igual o Devil May Cry 3, provavelmente boa parte das reclamações não iriam acontecer. Você discorda de mim? Você acha que o jogo é uma porcaria, que a história é ruim? Comenta aí embaixo. Eu adoro o fato que no Devil May Cry DMC, o Dante e o Nero são filhos de uma anja com um demônio, enquanto no Devil May Cry canônico, digamos assim, não existem anjos, né? É só demônios e humanos. Eu prefiro muito mais a ideia de anjos e demônios. E então isso já é um ponto que eu acho muito legal, e da mãe deles ser uma anja. Eu acho muito mais impactante essa história e também mais legal para trabalhar, para desenvolver poderes de repente diferentes, ir para um mundo mais sobrenatural com Deus, anjos, querubins e coisas assim, que no Devil May Cry tradicional você não tem, porque não existe isso. Então essa mudança, a gameplay, a jogabilidade da gameplay e a ideia cinematográfica, para mim, me conquistou muito. Então talvez, apesar de eu já ser apaixonado do Devil May Cry 3, o DMC foi onde eu me reapaixonei.
diferente de muita gente. Então, esse jogo é injustiçado, sim. É muito injustiçado. Eu adoro esse jogo. E depois nós chegamos, talvez, no melhor Devil May Cry. Devil May Cry 5. Eu joguei ele quando ele chegou no Game Pass, que até que foi rápido em relação ao lançamento, talvez um ano ali, ou talvez até menos, não lembro. Mas joguei no Xbox ele, e até hoje eu devo estar na minha quinta partida, porque eu joguei ele no Xbox, aí depois joguei de novo, depois de uns anos. Comprei pra Steam e estou rejogando. Joguei umas 3, 4 vezes. E é um jogo que eu adoro a sensação do jogo, eu adoro o visual, as músicas. Ele é uma explosão de prazeres pra mim, e aí eu não consigo parar de jogar ele, eu não consigo de tempos em tempos voltar a jogar ele. Os personagens são muito legais, cativantes. Hoje em dia eu concordo com o pessoal que o Vi não é tão divertido de jogar com ele assim. A primeira jogatina eu achei legal, mas depois achei que realmente é uma coisa meio estranha, meio automatizada, faltam movimentos, mas na primeira jogatina eu gostei muito. Mas os personagens, a história não é incrível, mas ela é divertida pra caramba. Então, acho que se ela fosse muito complexa, talvez não daria tanto replay como eu tenho hoje em dia. Mas você vê que muitas coisas que eles absorveram do DMC veio pra cá. Gameplay, essa questão mais cinematográfica, que talvez fosse uma evolução natural por causa dos jogos, né? Mas talvez eles não precisassem fazer isso. E uma coisa que tem uma polêmica na internet é o quanto o Dante, o DMC, virou o Nero, porque assim, vamos ser sinceros, o Nero do DMC5, ele é bem diferente do Nero do 4. Mas é só o cabelo e o visual que mudou. E ficou muito melhor. Putz, graças a Deus. Tiraram aquele cosplay de Dante e me trouxeram um personagem com personalidade, com visual muito único. Talvez ele de fato não tenha a ver com o Dante do DMC. O Dante do DMC, ele é meio rabugento, né? Mas o Nero também é meio rabugento. Se parar pra observar, assim, ele é meio... Ele tem a parte cômica dele, mas ele é meio desconfiado de tudo. E ele é um pouco rabugentinho, assim. Não é igual o Dante, que o Dante é meio que... Tamo aí, vamos curtir e tal. E de vez em quando ele tem um lado sério dele. Não, o Nero ele é meio mal-humorado, ele tem a parte cômica dele, mas é diferente. Eu consigo distinguir bem. E talvez a questão visual ajuda muito a distinguir os dois personagens como personagens únicos. Isso é excelente, tá? Se ele é uma inspiração no Dante que não deu certo, deve ser, não sei. Mas eu gosto de pensar que um pouco sim. Eles pegaram os acertos dali e meio que vamos fazer uma coisa, agradando os fãs, trazendo a história, evoluindo, mas vamos pegar o que deu certo aqui. E isso me fortifica mais ainda que o problema do DMC foi muito uma questão do pessoal ter preconceito com o visual dele. E hoje em dia estou aqui assistindo a segunda temporada de Devil May Cry da Netflix. Que eu vou ser sincero, eu não sou hater, nem da primeira, nem da segunda. Eu concordo com todos os fãs que falam, putz, o cara mudou, deu muito ênfase pra Lady. Gente, vocês estão certos. Mas é divertido. Tem um monte de problemas ali, mas é divertido, as lutas são bem feitas, me dá uma sensação de Devil May Cry. Poderia ser melhor? Poderia. Tem que reclamar? Tem. Porque quando a gente reclama, sai do Sonic feio pro Sonic bonito. Beleza, reclamem. Mas eu me divirto pra caramba. Eu sou do time que, cara, me dê Devil May Cry. Vai ser dessa forma? Pode me dar. A segunda temporada eu acho que ela melhora bastante em relação à primeira. Ela dá mais sensação de Devil May Cry, eles corrigem, eu acho que eles fazem. Mas tem esse problema do diretor querer pôr muito o dedo dele, criar uma coisa nova e não usar como base as histórias plenamente como é no jogo, modificar. Eu sinceramente gosto, eu gosto do romance do Dante com a Lady. Eu gosto, cara, eu gosto de romancinho, eu vibro com isso, sabe? Então não tem problema com as mudanças, a história. Acho que alguma coisa fica um pouquinho mais bobinha e coisa assim, poderia ser um pouco mais séria, mas eu me divirto. Falta 2 capítulos e eu tô gostando bastante. E eu espero que a terceira temporada eles me tragam o Nero, que se tornou um personagem muito importante pra mim. Isso aqui foi comprado na loja da Capcom de Osaka. Então, pra finalizar, Devil May Cry é uma franquia muito importante pra mim. Eu tô lendo agora... Cadê meu Kindle? Eu estou lendo uma história do Devil May Cry que conta o período um pouco antes do 5º jogo, então tem muito do Nero, e eu quis ler porque eu tava carente de conteúdos do Devil May Cry, eu queria ter mais.
Tô com receio de sair da página aqui para mostrar a capa. Vai ficar sem. Em resumo, uma franquia que eu sou apaixonado. E você pode ser apaixonado sem ter consumido todos os jogos, tá tudo bem, tá, gente? A vida de adulto não é fácil. Mas essa foi minha história, minha conexão, né? Como se tornou uma coisa do pequeno Paulo, o pequeno Paulitinho lá, com 11 anos de idade, vendo um cara de cabelo branco se apaixonando pela aquela estética, aquele mundo. E até hoje, que está até mais presente na minha vida. Atualmente eu estou jogando o 5 de novo, estou assistindo anime, estou lendo o livro e tô aqui, né? Assim, tá mais presente na minha vida do que nunca. Então, se você gosta de jogos com essa ideia de paixão, de contar uma história sua com aquele jogo, comenta aí embaixo, me conta a sua história com o Devil May Cry, como que foi, ou um pedacinho, não precisa ser tudo, mas conta como foi conhecer Devil May Cry, ou o que Devil May Cry representa hoje pra você. E se você gostou desse formato, dá um like, se inscreve no canal, porque, como eu falei, em breve vai ter o amor de Dragon Ball, de Final Fantasy, de Star Wars e o que eu for tendo ideia maluca de jogos. Também vai ter outras coisas, às vezes eu pego um jogo para jogar e quero comentar, os shorts tem aí umas piadinhas boas. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve, dá um like e até o próximo vídeo sobre Pauleto Recomenda Games.